Olá, me chamo André Demiski de Oliveira e, sob a orientação do professor Darlan Carlo, eu apresentarei um pouco da minha pesquisa intitulada de Simulação Numérica de Reservatórios de Petróleo Fraturados usando uma formulação MPFA acoplada ao método de linhas de fluxo no contexto de modelagem discreta de fraturas embutidas. Esta pesquisa se enquadra na categoria 9 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A simulação numérica é utilizada como uma poderosa ferramenta estratégica em reservatórios de petróleo. Por meio dessa técnica, é possível modelar o escoamento em meios porosos, visualizar, gerenciar os reservatórios e definir estratégias de produção, além de otimizar a recuperação de hidrocarbonetos. Na modelagem discreta de fraturas embutidas, os planos de fratura são embutidos na matriz rochosa, mas sua discretização é feita de forma separada e independente, sendo conectados por meio de uma transmissibilidade de conexões não vizinhas. O principal objetivo dessa pesquisa é a obtenção de um programa computacional escrito na linguagem MATLAB para a simulação do escoamento monofásico em reservatórios naturalmente fraturados, utilizando um método de volume finito MPFAD em malhas EDFM. Neste trabalho, certas hipóteses simplificadoras foram utilizadas, como o escoamento ser monofásico e immiscível, o fluido e a rocha são incompressíveis, os efeitos térmicos, químicos e capilares são desconsiderados e os efeitos de dispersão e adsorção são negligenciados, além de que o escoamento em meio poroso obedece à lei de Darcy. Com essas hipóteses simplificadoras, no nosso modelo matemático utilizamos a lei de conservação da massa junto com a lei de Darcy para obter a equação elíptica da pressão. A ideia principal da abordagem EDFM é dividir o domínio computacional em um domínio da matriz rochosa e um domínio da fratura, usando duas malhas diferentes, onde estas são discretizadas separadamente. O acoplamento é realizado por meio de uma função de transferência aplicada por meio de conexões não vizinhas. Seguindo o exemplo, temos uma malha quadrada estruturada com 9 elementos, representando o domínio da matriz rochosa, onde, focando na célula 5, temos o somatório dos seus fluxos pela conservação da massa, como o fluxo entre a célula 5 e 2, mais o fluxo da célula 5 e 4, mais o fluxo da célula 5 e 6, mais o fluxo da célula 5 e 8. Já para representar o domínio da fratura, temos uma fratura com 5 elementos, onde, seguindo os mesmos passos do domínio da matriz rochosa, e focalizando na célula 12, temos seu somatório dos fluxos por conservação da massa como o fluxo entre a célula 12 e 11, somado ao fluxo da célula 12 e 13. Para completar a formulação do esquema e satisfazer o princípio de conservação da massa para a célula 5 e a célula 12, precisamos de um fluxo de conexão não vizinha. Lee e Lee mostraram que a malha da matriz e das fraturas podem ser acopladas usando uma função de transferência. Do ponto de vista matemático, a função de transferência é um termo-fonte entre a fratura e a matriz, que pode ser definida como o índice de conectividade multiplicado a permeabilidade multiplicado a variação de pressão entre a fratura e a matriz, com CI sendo o índice de conectividade entre a matriz e a fratura, definida como a fração da área do elemento da fratura na célula da matriz dividido pela distância média entre o elemento da fratura e a célula da matriz. Essa distância média pode ser calculada tanto de forma numericamente quanto de forma analítica. Temos então as expressões analíticas para o cálculo dessa distância média apresentada por Raj e Beige. O sistema aqui representado é construído de acordo com o esquema de MPFAD e TPFA, onde os blocos da submatriz da diagonal principal contêm as transmissibilidades matriz-matriz e fratura-fratura. Já as submatrizes fora da diagonal principal contêm as transmissibilidades entre as fraturas e a matriz. Vale a pena destacar que esse sistema linear é resolvido usando o operador barra invertida do MATLAB para obter o campo de pressão. No MPFAD, a região de suporte é formada pelo barizento das células que compartilham a face e os vértices que compõem a mesma. Com isso, é possível calcular o gradiente e o fluxo de cada lado da face analisada. A partir de então, utiliza-se o fluxo calculado com respeito ao elemento à direita, usando uma região de suporte adequada, e com respeito ao elemento da esquerda, usando também uma região de suporte adequada. Então, é igualado os dois para garantir que se tenha um fluxo único na face. Essa igualdade é o que chamamos de imposição de continuidade.
Depois, para se livrar das incógnitas representadas pelos vértices da face, se faz uma interpolação deles em função dos elementos que estão em volta, fazendo a expressão de fluxo final ficar em função de variáveis somente centralizadas na célula. Os exemplos mostrados a seguir foi originalmente proposto por Raji-Beige. Nele, duas fraturas com uma abertura de 0,04 foram consideradas sobre uma rocha matriz de 9 por 9. Podemos ver pela imagem que as condições de contorno impostas para as faces esquerda e direita possuem, respectivamente, pressão igual a 1 e pressão igual a 0, assim como para as faces de cima e de baixo que não possuem fluxo. Para o caso 1, foi utilizado um raio de permeabilidade entre a fratura e a matriz de 10 a terceira. Podemos notar que o campo de pressão, utilizando a modelagem discreta de fratura embutida, com também MPFAD, aproximou-se bastante do nosso caso de referência. Neste trabalho, apresentamos o uso do método de modelagem discreta de fraturas embutidas com o método de aproximação de fluxo por múltiplos pontos através de um stencil de diamante para calcular o campo de pressão na rocha matriz e o esquema de aproximação de fluxo por 2 pontos nas fraturas. Para verificar a precisão da nossa proposta, tomamos um problema conhecido na literatura e comparamos nossa solução com uma solução obtida pelo método de malha híbrida. Os resultados mostraram a acurácia do EDFM, que foi capaz de fornecer uma solução muito precisa utilizando uma malha muito mais grosseira que a abordagem de malha híbrida. Em um futuro próximo, pretendemos usar o método EDFM com o MPFAD junto com o método de linha de fluxo para modelar problemas de fluxo de duas faces em meios porosos naturalmente fraturados. Aqui estão as principais referências utilizadas neste trabalho. Eu gostaria de agradecer ao CNPq e ao PIBIC pelo suporte financeiro e aos membros do PADMEC pelo apoio. E obrigado pela atenção.